Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Planos para o Céu e Planos para a Aposentadoria. O título é engraçado? Todos nós sabemos que é importante fazer planos para o céu, certo? Muitas pessoas se importam com a sua aposentadoria e fazem planos para isso, mas elas não estão preocupadas com o céu. Alguns de vocês devem ter visto a notícia sobre os turistas que visitaram a Hungria e morreram quando o barco onde estavam colidiu com um cruzeiro e virou. Vendo a notícia, eu pensei, todas as pessoas devem estar preparadas para o reino dos céus. As pessoas fazem planos para a aposentadoria desde a juventude, pagando uma previdência enquanto trabalham. Mas por que elas não fazem planos para o reino dos céus, para onde irão no futuro? Eu fiquei triste com a notícia. Por isso, hoje, vamos pensar sobre o tópico planos para o céu e planos para a aposentadoria. Cada momento em nossa vida na Terra é para fazermos planos sobre como viver no céu. As pessoas fazem planos apenas para este mundo, ainda que vivam aqui temporariamente. Claro que precisamos fazer planos para a vida terrena também. Precisamos lidar com as coisas que acontecem em nossa vida na Terra. Mas elas não estão preparadas para o eterno reino dos céus, ainda que realmente precisem se preparar para isso. É muito lamentável. Por isso, vamos refletir juntos sobre a nossa vida. Eu me senti triste pelas vítimas do acidente na Hungria. Não consigo deixar de pensar quão bom teria sido para elas se tivessem conhecido a verdade e Deus mais cedo. Vamos nos esforçar para entregar as notícias da nova aliança para todas as pessoas que ainda não ouviram. Vocês sabem, por acaso, quantas pessoas morrem a cada minuto ao redor do mundo? Geralmente, vocês não se interessam por isso. Foi dito que, em média, cerca de 70 pessoas morrem em 1 minuto, o que significa que mais de 1 milhão de pessoas da Terra irão se encontrar com Deus em 10 dias. Isso acontece todos os dias. Todos os dias, mais de 100.000 pessoas da Terra vão para diante do trono de Deus, o trono de julgamento. Algumas delas deixam esse mundo depois de viverem suas vidas ou por causa de acidentes ou doenças. Elas são divididas em 2 grupos, o que é muito importante. Há aquelas que deixam este mundo tendo fé em Deus e aquelas que não conhecem ou não acreditam em Deus. As pessoas estão vivendo dia após dia na Terra, sem pensar sobre o céu ou o inferno, e então morrem. Mesmo que elas estejam bem preparadas para a sua velhice, elas não estão preparadas para o céu e deixam este mundo por causa de acidentes ou doenças. Aproximadamente 100.000 pessoas deixam a Terra e se encontram com Deus em um dia. As pessoas costumam pensar que viverão para sempre em carne na Terra, porque elas geralmente não veem
as pessoas morrendo ao seu redor. Contudo, no mundo, cerca de 70 pessoas morrem a cada minuto. Sinto muito por falar sobre tais histórias deprimentes logo pela manhã. O que eu quero dizer é que é crucial se preparar para o reino dos céus. Muitas pessoas estão preocupadas com o fim de seus anos, focando-se apenas na vida terrena. A mídia também frequentemente fala sobre como se preparar para a vida depois da aposentadoria. Mas eu gostaria de lhes dizer que é mais urgente se preparar para o reino dos céus do que se preparar para a sua velhice. Mais de 100 mil pessoas vão, em um dia, para diante do trono de Deus, para serem julgadas. Mas elas estão bem preparadas para o reino dos céus? A maioria delas não estão. As pessoas vivem as suas vidas como se a morte nunca fosse atingi-las. Estou lhes dizendo isso porque todos nós devemos estar prontos para nos encontrarmos com Deus a qualquer momento. As pessoas não prestam atenção no céu ou no reino de Deus. É por isso que elas fazem todo o tipo de esforço possível para viverem mais na terra, em sua velhice. O que a Bíblia diz sobre a morte? Todos estão destinados a morrer uma vez. E o que vem depois disso? Depois da morte, todos encaram o julgamento. A Bíblia nos ensina que devemos estar preparados para o reino dos céus. Muitas pessoas começam a se preparar para a sua aposentadoria em seus 20 ou 30 anos. Mas a minoria delas se preparam para o céu em seus 20 ou 30 anos. Quando nossa vida na Terra cessar, como devemos estar? Podemos dizer que perdemos muitas coisas quando nossa vida cessa. Podemos ter uma grande quantidade de riqueza e propriedade, honra e fama na Terra, mas iremos perder tudo isso no momento da morte. Quando perdemos nossa propriedade ou um pouco de nossa saúde, podemos recuperá-las depois. Contudo, uma vez que você perde a sua alma, nunca poderá recuperá-la. De agora em diante, devemos pensar sobre o que é mais importante e urgente: preparar-se para o reino dos céus ou para a aposentadoria. O que é mais precioso em sua vida? Pensando nisso, devemos ficar próximos de Deus com fé, para que Deus possa nos receber com alegria, como filhos de Deus. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se falharmos em entrar no céu, isso prova que não estamos preparados para o céu, certo? Apenas quem pode entrar no céu? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Seguir a vontade do Pai na terra é a melhor maneira de se preparar para o reino dos céus. Precisamos nos preparar para a nossa velhice, mas nos preparar para o céu é mais necessário do que se preparar para a aposentadoria. Não devemos compreender a vontade do Pai e realizá-la? Vamos continuar com o versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios?
e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Devemos gravar o ensinamento de Jesus, descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, em nosso coração, e pensar em como podemos estar preparados para o reino dos céus. Muitas pessoas pensam que a sua entrada no céu está garantida por apenas dizerem Senhor, Senhor. Mas o que determina o destino delas é se elas praticam ou não a vontade do Pai. Embora tenhamos sido fiéis e nos preparado bem para o reino dos céus, seguindo a vontade de Deus, vamos fazer melhor de agora em diante. Não estão todos interessados em sua velhice? Todas as pessoas pensam: como eu irei viver depois de me aposentar aos 60 ou 65 anos? Elas simplesmente estão concentradas em suas vidas na Terra. Mas o que acontece depois de viverem na Terra? Elas não prestam atenção às palavras, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Quando, no fim, o relógio de nossa vida parar, o que elas dirão? Como o homem rico, na parábola do rico e do Lázaro, no Evangelho de Lucas, elas dirão: lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. O homem rico nunca se preparou para o céu, enquanto vivia na terra. Pessoal, é necessário se preparar para a velhice e fazer um seguro. Tudo o que nós fazemos em prol da vida tem um sentido. Contudo, antes de preparar outras coisas, devemos estar preparados primeiro para o reino dos céus. Em termos de prioridade, é a preparação mais importante. Apenas dizer, Senhor, Senhor, não nos prepara para o céu. Precisamos estar cientes da vontade do Pai que está no céu e viver lindamente de acordo com a sua vontade, dia após dia, certo? Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 16. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, está escrito: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. O homem rico se vestia bem e vivia luxuosamente todos os dias na terra, certo? Ele aproveitou a sua vida. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. O estilo de vida do rico e de Lázaro eram completamente diferentes. O rico aproveitou tudo e viveu luxuosamente. Ao contrário, a Bíblia descreve que Lázaro viveu uma vida lamentável e miserável. Contudo, os resultados mostram que o rico não se preparou, enquanto Lázaro, sim, embora ele fosse pobre e sua vida fosse difícil e dura, o resultado mostrou que Lázaro se preparou para algo importante. Vamos continuar com o versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Abraão representa Deus, certo? Ele foi levado para o seio de Deus. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. O rico foi para o inferno. Ele não se preparou para o céu. Ele não fez planos para o céu. Contudo, Lázaro foi levado para o seio de Abraão, ou seja, de Deus. O resultado deixa claro que Lázaro se preparou para o céu, embora tenha sofrido com a pobreza.
e com as dificuldades desta terra, certo? Vamos continuar com o versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Para explicar a dor do inferno, Jesus disse em sua parábola: molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Jesus explicou em sua parábola o quão doloroso e atormentador é estar no inferno. Ele descreveu de uma maneira que as pessoas do mundo possam entender. O homem rico deve ter aproveitado em sua vida terrena, deve ter sido luxuosa, mas ele não estava preparado para o céu. É claro, ele deve ter se preparado para a sua velhice. Graças aos seus planos para a velhice, ele viveu uma vida abundante. Mas ele não tinha planos para o céu. Quando ele morreu, ele descobriu que o céu e o inferno existiam. Ele estava atormentado no inferno. Quando ele olhou para cima, ele viu Lázaro, que viveu uma vida lamentável na terra, ser levado aos braços de Deus pacificamente, no glorioso reino dos céus, enquanto ele estava sofrendo agonias no fogo. Foi por isso que ele fez um pedido para Deus. Vamos ver o que ele pediu no versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Por favor, não os deixe vir para o inferno. Por favor, envie Lázaro a eles para que possam saber que o céu e o inferno existem no mundo espiritual. Você não pode ensiná-los a se preparar para o reino dos céus? Com o coração arrependido, o rico pediu isso a Deus. Vejamos o versículo 29. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Se um homem morto ressuscitasse e dissesse a verdade, todos eles não iriam acreditar? Por favor, faça-os se preparar para o céu. Por favor, não os deixe vir para este inferno atormentador. Vejamos o versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos e irmãs, claramente, há o céu e o inferno para nós. Já que as pessoas nesta terra não acreditam na existência do céu e do inferno, elas não se preparam para o reino dos céus. Algumas pessoas pensam que existem apenas este mundo onde elas vivem. Por isso, elas planejam a velhice delas a partir dos seus 20 anos e algumas a partir dos 30 anos, pensando: há alguma maneira de viver sem ficar doente e sem precisar da ajuda de outras pessoas enquanto vivemos neste mundo tridimensional? Elas pensam: quais são as maneiras de assegurar a minha aposentadoria em paz? Mas, e quanto ao período de tempo que foi preparado? Até mesmo esse período de tempo não dura muito. Contudo, e os planos para o céu? Eles duram para sempre. Não podem ser comparados com as coisas terrenas que são temporárias e que desaparecem em pouco tempo. Quando as pessoas enfrentam o momento da morte, há uma grande diferença entre aquelas que encontraram
suas mortes com a fé correta em Deus, e aquelas que encontraram suas mortes sem fé em Deus. Para as pessoas com fé correta em Deus, a morte não é a eterna destruição ou dor. O que a morte significa para elas? Significa o começo de um novo mundo que está por vir, não é? Um homem viu um menino viajando de trem. O menino estava muito radiante e feliz. Então, ele perguntou: "Você está viajando com seu pai?" O menino respondeu: "Não." "Então você está viajando com sua mãe?" "Não." O menino ainda era uma criança e podia se sentir inseguro e ter medo de viajar sozinho. No entanto, ele não poderia estar mais feliz no trem, mesmo viajando sozinho, sem sua mãe ou seu pai. Por isso, o homem perguntou: "Como você pode estar tão feliz, viajando sozinho, sem sua mãe ou seu pai?" Então, o garoto, mencionando o nome da estação, disse: "Daqui a pouco esse trem irá chegar nesta estação. E lá, a minha mãe e o meu pai estão esperando por mim. Então, como posso não ficar feliz enquanto estou indo para esta estação?" Nós, cristãos, devemos ter essa mente. Quando o relógio de nossa vida parar, quando chegar a hora, saudaremos o momento com tanta emoção, porque o nosso Pai e a nossa Mãe celestiais nos buscarão. Contudo, se olharem para o caso daqueles que não se prepararam para o céu, mas apenas tomaram medidas para lidar com sua velhice em carne, seu momento final é muito miserável e agonizante. As pessoas tentam freneticamente prolongar suas vidas, mesmo que por 1 hora ou mais. Irmãos e irmãs, é importante fazer planos para o céu. É bom ter uma boa casa, viver uma vida glamurosa e ter uma grande posição no governo deste mundo. Mas apenas quando nos prepararmos para o reino dos céus primeiro, não há problema em administrar tal vida. Deixar para trás os planos do céu e buscar outras coisas nesta terra é agir como o rico do Evangelho de Lucas, capítulo 16. Quão lamentável é! É por isso que Deus quer que nos preparemos para o reino dos céus. Deus veio a esta terra pela segunda vez e nos ensinou como nos preparar para o céu, ainda que Ele tenha sido perseguido, ridicularizado e desprezado, não é? Devemos ser sempre gratos ao nosso Pai e à nossa Mãe por sua graça. Vamos para o livro de Amós, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. "Portanto, assim te farei, ó Israel, e, por que isso te farei? O que eles devem fazer a seguir? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus." Devemos sempre nos preparar para nos encontrar com Deus. Se olharmos para a vida do apóstolo Paulo, que tinha a maior fé entre os santos da igreja primitiva, o que Paulo fez todos os dias consigo? Ele disse que morria todos os dias. E o que ele disse que estava pronto para fazer? Que estava pronto não apenas para ser preso, mas para também morrer pelo nome do Senhor Jesus. Ele sempre trabalhou duro pelo Evangelho e preparou sua vida completamente para o reino dos céus. Vamos para o livro de Atos, capítulo 21, e vejamos como os antepassados da fé se prepararam para o reino dos céus nos dias da igreja primitiva. Vejamos juntos o livro de Atos, capítulo 21, versículo 13. Atos, capítulo 21, versículo 13. Então, ele respondeu: "Que fazeis, chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até pronto para o quê?
para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. No dia em que o relógio de sua vida parar, ele estava tão feliz com o pensamento de encontrar o pai e a mãe que estavam esperando por ele no destino final. Ele era como o garoto no trem, que estava tão feliz, embora viajasse sozinho. O garoto disse: "Meu pai e minha mãe estão me esperando. Como posso não estar feliz?" No dia em que o relógio da vida de cada um parar, os que pensam assim, na verdade, irão saudar o destino final com alegria, como o garoto na história. Contudo, será agonizante para as pessoas do mundo, porque elas irão para o lugar onde o homem rico descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 16, foi. Porque não é um lugar onde o pai e a mãe esperam por elas e dá paz e descanso a elas. Elas irão para o lugar onde dirão: "Por favor, molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua." Então, como as pessoas se sentem diante da morte? Elas temem a morte. É porque suas almas sabem que elas irão para esse lugar. É por isso que devemos viver vidas lindas, boas e altruístas, de acordo com a vontade de Deus na Terra. Devemos compartilhar as palavras de Deus com nossos vizinhos, no lugar de egoístamente as guardar para nós mesmos. Eu espero que todos nós peçamos pela bênção do Espírito Santo da chuva seródia e a recebamos abundantemente de Deus, para que possamos pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Vejamos na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O Pai e a Mãe celestiais vieram a esta terra para destruir as cadeias da sombra da morte e nos ensinaram as verdades da nova aliança. Vamos dar eternas graças e glória ao Pai e à Mãe, que estão nos guiando ao mundo onde é dado o eterno perdão dos pecados. Devemos trabalhar mais arduamente para nos prepararmos para o reino dos céus, de agora em diante. E todos nós devemos pregar esse Evangelho em Samaria e até os confins da terra ansiosamente. Dia a dia, cerca de 100.000 pessoas vão para o céu se encontrar com Deus. Todos vocês ouviram isso pela primeira vez, certo? Muitas pessoas que vivem nesta terra vão para diante de Deus e o encontram todos os dias. Então, seremos levados para o seio de Deus ao viver uma vida como a de Lázaro? Ou iremos para o lago de fogo eterno ao viver uma vida de luxo nesta terra, como a do homem rico? Seja você um homem rico ou que vive uma vida pobre e difícil, como a de Lázaro. O que devemos sempre preparar? Vocês devem se preparar para o reino dos céus. Já que o homem rico viveu uma vida satisfatória, ele pensou que o destino final de sua vida era o céu e não se preparou para o reino dos céus. Pessoal, aproximadamente 100.000 pessoas vão ver Deus em um dia. Não devemos pregar essa verdade da vida em Samaria e até aos confins da terra, para que ninguém possa dizer: eu vim para o tribunal sem ouvir a verdade da nova aliança. É dito que aqueles que vão para os braços de Deus em Cristo
são os bem-aventurados. Por isso, devemos sempre nos sentir orgulhosos do fato de que temos a verdade e de que estamos em Deus. Embora alguém tenha mais do que nós e aproveite um pouco mais do que nós, não devemos ficar cegos por isso. Planejar para o céu é importante. Não importa quão rica seja uma pessoa, se um acidente acontecer, ela não irá perder tudo de uma vez? Nós ouvimos constantemente esse tipo de notícia triste ao nosso redor. Vejamos mais um versículo no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Bem-aventurados são todos aqueles que têm planos para o céu em Deus. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Está escrito que as suas obras os acompanham. Aqueles que viveram uma linda vida nesta terra, pensando no que agrada o pai e a mãe, sempre praticando o que é certo e obedecendo às palavras de Deus, eles são chamados de bem-aventurados. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Pessoal, aqueles que não têm fé no céu e no inferno durante sua vida não podem sentir o quão abençoado é isto. É realmente uma coisa triste. Quando um acidente acontece igual ao que ocorreu com o barco na Hungria, que quebrou e afundou em 7 segundos, há uma grande diferença entre aqueles que têm planos para o céu e aqueles que não. Pessoal, eu peço que se preparem para o reino de Deus e prestem atenção aos planos do céu, os quais devemos priorizar, pondo-os à frente dos planos para a velhice, esperando que vocês vivam vidas dignas de Deus, como a descendência da mulher. Eu gostaria de terminar o sermão de hoje. Muito obrigado.